Graça e paz, meus queridos. Amém. Amém. Que maná do céu, essa manhã maravilhosa. Muito bom ouvir o pastor Carlos Elias. E minha preocupação, pastor Fernando, é que o pastor acrescentou 10 minutos ao pastor Carlos Elias e o pastor Fernando tirou da onde? Senão eu vou fazer a oração de Josué aqui também, né? Brincadeira à parte, irmão, só para quebrar o gelo. Eu vou... tá aqui, a canetinha está aqui. Eu louvo a Deus, louvo ao Senhor por esta oportunidade de estarmos juntos aqui, nessa conferência Multiplique Global. É uma experiência maravilhosa, muito rica para a minha vida, para o meu ministério, para a minha igreja e creio que para todos nós. São pessoas de diferentes lugares, reunidos em um só lugar, com um só propósito, de engrandecer e glorificar o nome do Senhor Jesus e fortalecer a missão que Ele confiou a cada um de nós, a missão de multiplicarmos discípulos de Jesus, a missão de multiplicarmos igrejas do Senhor Jesus. Eu estou profundamente honrado em estar diante de pastores, líderes, servos de Deus que dedicam a sua vida a essa nobre missão. Eu quero aqui agradecer profundamente a Junta de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão, pastor Fabrício Freitas, pastores, pastor William Salgado, toda essa turma linda aí da Junta de Missões Nacionais. Trabalho inspirador, trabalho que glorifica o nome do Senhor Jesus. Então aqui grato pela oportunidade de estar aqui, neste lugar e aqui compartilhar do poder de Deus e testemunhar deste poder maravilhoso do Senhor, testemunhar daquilo que Deus está fazendo por meio de pessoas improváveis. Eu sou um desses improváveis. Eu sou o pastor Ronaldo Aguiar, pastor da primeira igreja batista em Jordânia. Jordânia, meus irmãos, essa aí é a foto da nossa igreja. Jordânia é uma cidade bem pequena, é uma cidade meia urbana, com uma configuração meia urbana, meia rural. Jordânia, ela tem 10 mil habitantes, um pouquinho mais, 10.304 habitantes. Jordânia, ela tem 2 distritos, Ribeira, que são 1.000 pessoas, e Estrela, Vila do Estrela, 500 habitantes. Ali em Ribeira do Capinhaçu, nós plantamos uma igreja ali. E como nós começamos essa igreja começou ali com muita oração, debaixo de muita oração, claro, mas vivenciando os princípios bíblicos de igreja multiplicadora. Nós começamos essa igreja ali com um pequeno grupo. Está ali o pastor Mike, fique de pé, pastor Mike, por favor. Pastor Mike é o nosso pastor ali na congregação em Ribeira, está fazendo um trabalho maravilhoso, exponencial ali. Ali em Ribeira nós temos 5 pequenos grupos, uma igreja que foi inaugurada aí tem 3 anos, e nós temos ali aproximadamente 60 pessoas assíduas, ouvindo da palavra, pessoas sendo ministradas, inabaláveis na palavra do Senhor. Nós louvamos a Deus pelo que o Senhor está fazendo em Ribeira, mas também nós louvamos a Deus o que o Senhor está fazendo em Jordânia. Uma cidade pequena, como nós aqui já falamos, 10 mil habitantes, mas que serve de exemplo para mostrar que igreja multiplicadora é eficaz, tanto em pequenas igrejas, quanto em igrejas grandes. Igreja multiplicadora é perfeitamente funcional e dinâmica em uma grande cidade, ou em um pequeno povoado rural, como está sendo lá em Ribeira do Capinhaçu. Igreja multiplicadora serve para pastores e líderes que frequentaram grandes seminários teológicos, grandes academias teológicas, mas também serve para aqueles que se formaram em pequenos seminários. Igreja multiplicadora é perfeitamente funcional e dinâmica para aqueles que talvez em nenhuma instituição frequentou, em nenhuma academia, nenhum seminário frequentou, como a dona Geralda, lá em Jordânia, que eu tive a oportunidade de conhecer. E a dona Geralda, ela não sabe ler, ela nunca frequentou uma instituição teológica, ela nunca fez um seminário,
mas é uma serva do Senhor comprometida com Cristo, comprometida com o Evangelho de Jesus, e estar ali fazendo discípulos para a glória de Deus, através da vivência de princípios bíblicos, oração, evangelização discipuladora, formação de liderança, compaixão e graça, né? E tudo isso que no livro do pastor Fabrício Freitas nos desafia a voltar aos princípios da palavra de Deus, a vivenciar os princípios da palavra do Senhor. Então, quando eu recebi ali a ligação, a mensagem do pastor Fabrício, eu pensei em fazer como Moisés, inventar umas desculpas, mas eu entendi que foi um chamado de Deus. E quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele nos dá a direção, Ele nos dá aquilo que nós iremos falar. Eu estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. É somente Deus, meu irmão. É somente o Senhor. Então eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha fé, da minha vida, da minha fé em ação e do meu ministério em ação, e mostrar o que Deus fez e está fazendo em uma pequena igreja, que hoje eu diria, pastor Fernando, nem tão pequena mais, diante da nossa realidade ali, Jordânia, 10.000 habitantes. Então eu quero começar contando um testemunho de um dos líderes dessa igreja, da nossa igreja, cuja vida foi transformada. Mas antes de experimentar essa transformação, este líder foi alvo de pessoas intencionais. Esse líder foi alvo de pessoas cheias do poder de Deus, cheias do Espírito Santo, pessoas que entendem a missão de fazer discípulos. Então esse líder foi alvo de pessoas intencionais em suas ações. E eu compartilho aqui com vocês uma história real e poderosa de transformação. É o testemunho de uma pessoa que trabalhou em um bar durante 8 anos, vivendo ali um ambiente totalmente de trevas, profano, cheio de dificuldades, cheio de desafios. Um ambiente onde muitas vezes os valores se perdem. Mas, no meio de tudo isso, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Durante esses 8 anos no bar, essa pessoa viveu muitas experiências duras. A realidade está em um ambiente onde o álcool e os vícios dominam, traz consigo uma série de consequências. E ali naquele ambiente de trevas profano, essa pessoa, este jovem, ele viu de tudo. Ele viu muitas coisas ruins. Ele viu casamentos serem desfeitos, famílias serem destruídas. Ali naquele ambiente de trevas, muitas coisas ruins aconteceram. E neste tempo, ele também se envolveu em hábitos ruins, que aos poucos foram destruindo a sua paz e felicidade. Mas apesar de estar cercado todos os dias por muitas pessoas, ali clientes, apesar de estar cercado por muitas pessoas, o sentimento de vazio e solidão era constante em sua vida. E ele sentia que, por mais que estivesse rodeado de amigos e clientes, sua alma estava vazia, ferida. Ele sabia que precisava de algo que preenchesse o seu coração, mas até então, naquele momento, ele não sabia o que era. Ele não sabia o que poderia preencher o seu coração. Mas um dia, em meio àquela escuridão, em meio àquele lugar de trevas, Deus o viu. E naquele lugar, onde menos se esperava, Deus enviou alguém para falar de Jesus para ele. Era uma mensagem simples, tocante, profunda. Falava sobre perdão, sobre graça, sobre amor. Falava sobre salvação, que Jesus, daquilo que Jesus fez na cruz para nos salvar de nova vida, e que ninguém estava longe, ninguém estava fora do alcance do amor deste Deus. E essas palavras começaram a queimar o seu coração, começaram a arder no seu coração, e a partir daquele dia algo mudou em sua vida. Ele decidiu ter um encontro com Jesus, e aos poucos ele começou a ver a sua vida sendo transformada. Os antigos hábitos foram deixados para trás, foram deixando de fazer sentido para ele, e ele passou a buscar as coisas do alto, as coisas que verdadeiramente preenchiam o seu coração. Agora, ele testemunha que Jesus não apenas o tirou daquele ambiente, mas deu um propósito novo, uma vida nova, e um desejo de ajudar aqueles que, assim como ele, precisa de uma saída.
Hoje, essa pessoa que passou anos perdida, testemunhando a destruição ao seu redor, encontrou a verdadeira paz em Cristo. Aquela pessoa que trabalhou em um bar por 8 anos, estar aqui hoje, testemunhando do poder de Deus, testemunhando daquilo que Deus faz na vida do homem, a transformação que Deus faz na vida do homem. Eu sou prova viva, meus queridos, de que Deus, não importa onde estamos, não importa o quanto estejamos distante do Senhor, a sua graça pode manifestar na nossa vida e nos alcançar e nos usar para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Então eu estou aqui para falar, e como foi bom ouvir o pastor Carlos Elias, e nós ouvimos que conhecimento sem prática é inútil. Conhecimento, ação, é uma fé que não demonstra em ação, em atitudes, é inútil. Tiago vai dizer isso. Então o momento, a oportunidade que eu terei aqui é para mostrar como a minha igreja, como ali nós como igreja, Primeira Igreja Batista em Jordânia, temos demonstrado essa fé, temos vivido este evangelho no dia a dia. E meus irmãos, Deus tem feito coisas grandiosas em nossas vidas. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 ao 47. O texto vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então eu pensei em vários textos para falar sobre essa fé em ação, para falar sobre essa igreja em movimento, essa igreja que sai do templo para as casas, mas também das casas para a cidade, manifestando o poder e a graça do Senhor Jesus. E este texto, ele marcou muito a minha vida e continua marcando. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro extraordinário. Então eu escolhi este texto porque eu vejo nessa igreja cristãos com uma fé viva, ativa, inspiradora. Uns irmãos aqui que de fato conhecia profundamente a palavra, pastor Carlos Elias, mas uns irmãos também que praticavam aquilo que lia, aquilo que conhecia do Cristo de Deus. Então por isso que eu trouxe este texto, porque eu vejo ali na Primeira Igreja Batista, uma igreja pequena, mas uma igreja que é relevante na comunidade. Uma igreja que tem, pelo poder de Deus, avançado para a glória de Deus, fazendo discípulos naquela cidade de 10.000 habitantes. Então aqui o texto de Atos é uma igreja em movimento. E uma igreja em movimento, ela pratica a compaixão e graça. Uma igreja em movimento, ela coloca a sua fé em ação através da compaixão e graça. E aqui, meus queridos, eu quero apresentar algumas ações que nós, como igreja do Senhor Jesus, pela graça do Senhor e a misericórdia dEle, tem nos dado graça de realizar ali naquela cidade. Nós temos um projeto de ação social ali, que chama Sopa do Amor. Esse projeto, ele funciona todos os sábados. Todos os sábados, algumas famílias vão à igreja e ali recebe muito mais do que a sopa. A sopa é só um aperitivo para que nós possamos apresentar para aquelas vidas, aquelas pessoas, Jesus Cristo, o Jesus que transforma. E ali esse projeto ele tem aproximadamente aproximadamente quase 3 anos, e Deus tem nos dado frutos deste projeto, irmãos. Deus tem salvado vidas através da compaixão e graça, através da igreja, vivendo essa fé em ação, através da compaixão e graça. Esses
Essas vasilhas, nós ganhamos. O projeto, ele tem vários patrocinadores. E eu lembro como hoje, como nos primeiros dias ali do projeto, nós recebemos essas vasilhas, colocamos aí esse slogan, Sopa do Amor. E como a cidade é pequena, muitas pessoas que foram ali à igreja receberam a sopa para cima e para baixo com essas vasilhas. E a cidade é pequena, aquilo tornou uma proporção. O que é isso aí? O que essa vasilha, este polvo, este balde aí, o que é isso? E aí as pessoas diziam, não, é a igreja batista, é a primeira igreja batista realizando lá a sopa, e ali, você vai ali, você recebe a oração, você recebe um cuidado, você recebe, né, a palavra de Deus, e isso caiu na graça da cidade. E nós temos constantemente o comércio, vendo essa ação da primeira igreja batista, chega a nós, eu vou patrocinar com isso aqui, eu vou ajudar com isso aqui, eu vou contribuir com isso aqui. Semanalmente, pastor Fabrício, nós temos ali carnes que são doadas, verduras que são doadas para a sopa do amor. Então, nós fazemos ali 3 cultos no ano para essas famílias. O culto do Dia das Mães, o culto do Dia dos Pais e o culto de Natal. E o ano passado, em um desses cultos, nós proclamando ali Jesus, anunciando o Cristo que transforma, nós tivemos 16 conversões, 16 vidas se entregaram a Jesus. 16 vidas, meu, se renderam aos pés de Jesus. Este ano nós fizemos lá, pastor Anacleto, nós fizemos lá um PGzão, e aonde nós convidamos o pessoal da sopa, nós convidamos todos os nossos PGMs, e ali, meu irmão, Deus manifestou da sua graça. 30 vidas aceitaram Jesus para a glória de Deus. Somente Jesus para fazer isso, irmãos. Nós temos plena convicção, não é o pastor, não é a igreja, é Deus, meu irmão. É Deus que está fazendo, é Deus que está realizando ali no nosso meio. Mas nós não queremos alcançar somente aquelas pessoas que estão ainda ali receber a sopa. Nós queremos também alcançar as pessoas que estão patrocinando a sopa, o comércio que está patrocinando a sopa do amor. E para isso a igreja, constantemente, vai ali aos comércios, aos patrocinadores, orar por eles, ministrar na vida deles, orar por aquelas vidas, declarar que Jesus transforma. Porque o nosso alvo são os perdidos. O nosso alvo são as pessoas que ainda não conhecem Jesus. E nós queremos ganhar a nossa Jerusalém para Cristo. Então, como cuidar de tanta gente? Meus irmãos, são 70 famílias. Famílias com 10, famílias com 12, famílias com 5, famílias com números maiores. 70 famílias. Quase 700 pessoas, pastor Fernando Brandão. Quase 700 pessoas. Imagina aí o desafio, irmãos, para nós como igreja, uma igreja pequena, que está aí em crescimento. Imagina o desafio que nós temos como igreja para cuidar dessas pessoas, para evangelizar, para discipular essas pessoas. Meus irmãos, são pessoas de todo tipo, espíritas, católicas, viciadas em álcool, drogas, são pessoas de todo tipo. É uma realidade caótica, mas Deus nos chamou para esse tempo, irmão. Deus nos chamou para este tempo. E Deus tem feito grandes coisas, irmãos, através da nossa igreja, na vida dessas pessoas. Constantemente, essas pessoas recebem visitas, oração. Constantemente, essas pessoas vão ao gabinete pastoral, procura os líderes de pequenos grupos ali. Nós entendemos que o desafio é gigantesco, sim, mas nós não murmuramos, sabe por quê? Porque nós precisamos olhar para o grande Deus. Ele é poderoso, meu irmão. E se Ele está enviando essas pessoas, é porque nós
Ele vai nos capacitar, a primeira igreja batista em Jordânia, a cuidar dessas vidas, a cuidar dessas pessoas. Então nós temos usado os nossos pequenos grupos multiplicadores, os líderes, e eu louvo a Deus pela minha liderança, uma liderança que caminha junto, uma liderança que entendeu a vivência de princípios, a vivência do poder de Deus. Nós começamos, ali irmãos, tem o pequeno grupo, os pequenos grupos infantis, de crianças, tudo começou com um pequeno grupo Soldadinho de Jesus. Esse pequeno grupo multiplicou, e do Soldadinho de Jesus veio o pequeno grupo crescendo com Jesus, que está ali abaixo. Aí veio o pequeno grupo, Soldadinho de Jesus, multiplicou novamente, e veio o PGM, amigo de Jesus. E aí o Crescendo com Jesus multiplicou, e saiu lá o PGM, Luz da Vida. Nós temos lá as líderes de pequeno grupo de crianças, fazendo um trabalho de excelência. Essas crianças estão sendo evangelizadas e discipuladas, pastor Fabrício, para a glória de Deus. Discipulada e evangelizada para a glória de Deus. Hoje, meus irmãos, mais de 80 crianças estão sendo cuidadas, evangelizadas e discipuladas para a glória do nome do Senhor Jesus. Muitas dessas crianças são do projeto Sopa do Amor. Crianças que carecem de Jesus. E nós louvamos a Deus, quando alguns dos nossos líderes, quando alguém da igreja passa na rua, alguma mãe ali que pega a sopa, fala assim: como a minha criança mudou em casa. Só Jesus para fazer isso, irmãos. Então nós usamos os nossos pequenos grupos para cuidar dessas pessoas que estão ali constantemente recebendo ali a sopa. São 24 pequenos grupos para a glória de Deus, irmãos. 24 pequenos grupos em uma cidade com 10 mil habitantes. Isso é o poder de Deus, irmãos. Isso é para mostrar aqui a vivência de princípios, que igreja multiplicadora, ela serve, ela é funcional em grandes igrejas, mas também em pequenas igrejas como a nossa. E nós estamos ali vivendo a fé em ação, colocando em prática aquilo que Jesus nos ensina, como o texto aqui lido, de Atos 2:42, uma igreja em movimento. E uma igreja em movimento, ela alcança vidas para o Senhor Jesus, irmãos. Para a glória de Deus. Uma igreja que serve, é uma igreja que mostra o amor de Cristo. É uma igreja, ali está aquela frase ali que muito me impactou também: ama o amor e compaixão em ação. É uma igreja que coloca em ação, a sua fé em ação através da compaixão e graça. Nós somos uma igreja, irmãos, com poucos recursos, mas nós não olhamos para isso. Eu gosto muito do texto que nós passamos aqui, nós vamos ver Pedro e João em oração ali, e ele se depara com um grande desafio, pastor Tio. E ali Pedro, ele fala: eu não tenho recurso, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho Deus. E quando nós temos o Deus Todo-Poderoso, meu irmão, a falta de recurso não é um empecilho para Deus realizar milagres. Amém. Não é empecilho para Deus realizar milagres. Nós temos ali o projeto Casas. Essa senhorinha, ela pega a sopa, não é da nossa igreja. E essa senhorinha um dia chegou para alguém da igreja, ela é tão simples assim que chegou para alguém da igreja, acho que ficou com vergonha até de procurar o pastor, e falou do sonho que ela tinha, pastor Fernando. E aí essa pessoa me procurou: pastor, nós estamos com uma situação aqui, e o que é que nós podemos fazer? E eu lembro que eu falei isso para ela: nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos recurso, mas nós temos o Deus. E em nome de Jesus nós vamos realizar o sonho dessa senhorinha. O sonho dela, irmãos, está aí, essa casa aí. Essa casa, o sonho dela era fazer a calçada da sua casa. E a calçada da casa da dona Mera era mais ou menos essa altura, assim. Ela já tinha caído ali algumas vezes, tomado algumas quedas ali, era uma senhorinha, já de mais de 70 anos. E aí eu reuni ali algum grupo da igreja, um grupo que caminha junto, um grupo que
é atuante. Eu falei, nós, em nome de Jesus, nós vamos fazer a calçada da Dona Mera. E quando nós começamos ali a abrir as valas, abrir os buracos ali, colocar os alicerces ali, meu irmão, pessoas passavam na rua e falavam, o que é isso aí? O que está acontecendo? E esse tanto de gente aí. Não é a primeira igreja batista que está realizando isso aqui, que está fazendo isso aqui. O que está precisando? Eu vou doar um cimento, eu vou doar um bloco. Chegou um irmão lá, uma pessoa lá e falou assim, não, eu vou doar todo o material que vocês precisarem aí. Quando a igreja se dispõe a fazer, Deus manda os recursos, Deus envia os recursos, irmãos. Deus envia os recursos. E para a glória de Deus, nós conseguimos fazer muito mais do que a reforma na casa da Dona Mera. Nós conseguimos fazer muito mais do que a calçada, irmãos. Nós fizemos essa areazinha aí. Nós fizemos uma pintura na casa, demos uma reforma na casa, e aquela mulher é grata ao Senhor Jesus, é grata à igreja, meu irmão. Você pode dizer, a alegria dela quando encontra alguém da igreja, quando encontra os líderes ali, quando nos encontra, irmãos. E aí, nós, pastor Anacleto, a ideia do pastor Anacleto também vivenciou isso. E aí nós fizemos um culto de ação de graças para entregarmos a casa lá, reformada lá para a Dona Mera, irmãos. E aqui ela mora de frente de um bar. Eu cheguei lá e com o dono do bar falei assim, você pode, hoje nós vamos fazer um culto de ação de graça, tal. Você pode diminuir um pouquinho o som para nós? E o dono do bar falou assim, não vou diminuir, eu vou fechar o bar. E as cadeiras estão aqui, vocês podem usar, porque eu vi o que vocês fizeram aí, que trabalho lindo, o dono do bar ali parabenizando a igreja pela ação de compaixão e graça que a igreja estava realizando ali na vida daquelas pessoas. E nós fizemos um culto ali, chamamos a igreja, convidamos a igreja, e nós estávamos ali orando e agradecendo a Deus, ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque só Ele pode realizar isso, meu irmão. E aqui está constantemente, aqui foi bem recente, o aniversário da igreja, o pastor Anacleto estava lá, finalzinho do mês passado, casa de instituição, nós chegamos lá, fomos lá, os irmãos católicos lá que fazem um trabalho de excelência lá, glorieux, e nós falamos, nós queremos doar umas fraldas aí para a instituição. E nós fomos lá, fomos bem recebidos, irmão, nós doamos mais de 100 pacotes de fraldas para essa instituição. Fomos lá, oramos por eles, nos receberam muito bem, foram muito calorosos, e um dos líderes ali falou, eu vou lá visitar a sua igreja, eu vou lá fazer uma visita. Eu falei, as portas da nossa igreja estão abertas para você. O hospital, o ano retrasado, nós mobilizamos a igreja e nós doamos 240 lençóis para o hospital da nossa cidade, irmãos. Está lá, usando, toda vez que nós vamos lá orar, lá no hospital, Jesus falou, esses lençóis são aqueles que vocês doaram. Uma igreja pequena, mas uma igreja relevante na comunidade onde está inserida. Então uma igreja que ela, como pode demonstrar a sua fé em ação, é vivendo relacionamentos intencionais, e isso nós temos vivido ali. Eu gosto muito de ver os vídeos do pastor Diogo ali, evangelizando ali, né? Eu ouço muito o pastor Maico, nós sempre compartilhamos isso ali, e nós estamos ali avançando em um dos princípios de igreja multiplicadora, o segundo princípio, que é evangelização discipuladora. Nós estamos ali avançando, irmãos. Nós estamos ali alcançando vidas através de relacionamentos intencionais. E é claro que tudo começa na pessoa do pastor. O pastor, ele precisa ser o exemplo. E aí então eu comecei a relacionar com pessoas, a discipular, a evangelizar. E comecei, meu irmão, a fazer. E aí eu cheguei para os meus líderes, vocês precisam fazer isso também. Vocês precisam evangelizar e discipular vidas. Porque nós precisamos ganhar pessoas para Jesus, e a evangelização via relacionamentos é das melhores estratégias que tem. E nós começamos, está aqui alguns RDs que os meus líderes, que a primeira igreja batista, estão realizando ali na cidade de Jordânia, uma cidade pequena, irmãos, 10.000 habitantes. E eu quero chamar a sua atenção para esses dois discípulos.
discípulos amados, o Marvel e o Isaías. Irmãos, o que Deus tem realizado, o que Deus tem feito por meio dos relacionamentos intencionais. O Marvel, tudo começou pela irmã do Marvel. Aceitou Jesus na nossa igreja, a gente cuidou, discipulou, evangelizou. A mãe do Marvel era então uma católica, praticante, e um dia ela chega na nossa igreja, é bem acolhida, vai para o pequeno grupo, e o Marvel, lembro como hoje, tem um ano, irmão, mais de um ano, dia 10 de maio do ano passado. O Marvel, ele liga para mim, na verdade ele me envia uma mensagem: pastor, eu vejo o cuidado que vocês têm com a minha irmã e com a minha mãe. Eu vejo o cuidado que a igreja tem. Pastor, eu vejo a alegria delas em servir Jesus aí. Eu quero esse Jesus, pastor. Eu quero esse Jesus. Dá para o pastor vir aqui em casa e orar para mim, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus. Irmãos, ali eu fui chorando, porque o Marvel era alguém que estava no meu cartão alvo de oração. Era alguém que eu estava orando. E aí nós evangelizamos o Marvel, fiz um RD com ele, um relacionamento discipulador, é o meu discípulo. O Marvel tem um talento extraordinário, toca todos os instrumentos. E então o Marvel tocava para o mundo a troco de um copo de cerveja. Aí na frente da igreja, poucos metros, tem um bar. E ali ele tocava e ouvia as canções, ouvia as pregações, e aquele vazio no coração dele, ele então dizia: eu quero esse Jesus. Então nós batizamos o Marvel. O Marvel hoje, meu irmão, está lá servindo na igreja, é o meu líder de louvor. É o meu líder de louvor hoje. Olha só o que Deus faz, irmãos. Só que nós precisamos ensinar para os nossos discípulos que eles precisam fazer discípulos, é ser e fazer discípulos. E eu ensinei isso ao Marvel. Eu falei: você precisa agora fazer o que eu fiz na sua vida, na vida de alguém, pastor Marco Petrus. E aí, o Marvel então, o Isaías, irmãos, a situação do irmão Isaías era caótica. O irmão Isaías, ele perdeu o movimento das pernas por causa de bebida. O irmão Isaías já teve vários comas alcoólicos, quase morre. E o Marvel então investe na vida do irmão Isaías. Eu lembro como hoje, um PGM do amigo, e o Marvel chega lá com o irmão Isaías. Ele vai a primeira vez no nosso pequeno grupo, e daquela vez, ele nunca mais saiu do pequeno grupo, meu irmão. Ele nunca mais saiu. O irmão Isaías, ele foi discipulado, por quem? Pelo Marvel. Eu comecei ali e falei: agora é com você, a bola é contigo. E o Marvel então discipulou o Isaías. O Marvel levou o Isaías ao batismo, e o Isaías hoje está lá servindo com o seu dom, louvando e adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Só Deus para fazer isso, meus amados irmãos. Outro discípulo amado, Davi. Eu orava, pastor Fernando, eu orava para que Deus enviasse pessoas para o meu cartão alvo de oração, e eu tive uma experiência maravilhosa com o Davi. Eu lembro que eu levantei de madrugada, orei ao Senhor, pedi ao Senhor para que, influenciados, ali, inspirados também ali por aqueles homens de Deus, pastor Marco Petrus, que é um dos nossos mentores ali, pastor Anacleto Torres. Eu falei: não, eu quero orar por alguém, eu quero investir na vida de alguém. E eu orei naquela madrugada, irmãos. E naquela mesma semana, o Davi bate na minha porta com uma necessidade, meu irmão. E ali eu entendi, Davi foi o primeiro nome que eu coloquei no meu cartão alvo de oração. Servi o Davi e convidei ele para o meu pequeno grupo. Então o Davi começa a estar no meu pequeno grupo, começa a ir no meu pequeno grupo. E eu começo a investir na vida do Davi, começo a orar por ele. Começo a ir na casa dele, visitá-lo, orar por ele, orar pela família. Só que tinha um problema, pastor Diogo. A esposa do Davi, a Camila, ela não gostava de crente. Então quando eu chegava ali, a irmã Camila, ela ficava lá dentro do quarto, ela não saía dentro do quarto. Algumas irmãs foram lá e elas não receberam, por quê? Porque ela não gostava de crente. Só que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, irmãos.
E então, orando pela irmã Camila, pela o Davi, eu falava, ela lá no quarto: Deus abençoe a esposa do Davi, toma a esposa do Davi nas tuas mãos, toma, o Deus, abençoe a vida dela. Então a irmã Camila, chego ali um dia, ela não está mais no quarto, mas ela vem para a porta do quarto. Ela não está mais na porta do quarto, mas ela senta no sofá ali, participa da oração. A irmã Camila, ela vai para um PGM, ela aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E a irmã Camila, irmãos, e o irmão Davi. E o discipulado é bom que a gente trata também situações. Eles tinham uma situação que precisavam serem resolvidas para eles batizarem. Eles precisavam casar. Eu falei: nós vamos fazer o casamento de vocês. Juntei o meu pequeno grupo, o pequeno grupo da irmã Camila. Nós fizemos uma ornamentação lá e fizemos o casamento deles para a honra e glória do nome do Senhor. O pequeno grupo realizou o casamento ali do irmão Davi e da irmã Camila. Eles se casaram e então, meu irmão, final do mês, o pastor Anacleto estava lá. Eles estavam descendo as águas, irmãos. 2 anos eu estava orando por isso aqui, irmãos. 2 anos eu investi na vida do Davi, orando pela família, clamando por 2 anos, irmãos. E Deus fez a obra. Deus realizou algo grandioso. Uma igreja multiplicadora é uma igreja comprometida com a formação de discípulos, que fazem discípulos, gerando um movimento de expansão do Evangelho. E para isso nós precisamos ser intencionais na multiplicação. Como nós, igreja do Senhor Jesus, pode demonstrar essa fé em ação, viver o Evangelho no dia a dia? Nós precisamos, meus irmãos, impactar vidas com as marcas de Jesus. A igreja, a primeira igreja batista, irmãos, não fica só no templo, não fica só nas casas, mas elas saem para a comunidade. E aqui estão algumas ações dos pequenos grupos. Pouco tempo atrás, nós falamos assim: nós vamos orar por todas as instituições da nossa cidade. Eu lembrei do pastor Marco Petrucci, das Bíblias que ele distribuiu lá. E eu falei: nós vamos orar por toda a instituição, todas as instituições. E nós estávamos aqui no hospital, na prefeitura, na Câmara, nos postos de saúde, nas escolas. Nós estávamos ali orando ao Senhor. E nessa ação, meu irmão, quando a igreja ela vive essa fé viva, inspiradora, essa fé ativa, vidas são alcançadas. E nessa ação eu quero trazer para os irmãos este rapaz que está sentado ali, ó, o César. O César, ele tinha um problema com o álcool. O César era alguém que vivia tremendo, ele não conseguia vestir a sua roupa só. Ele dizia, eu fui lá visitá-lo e ele falava: pastor, eu vou para a porta da minha casa, esperando alguém passar na rua para me vestir a roupa, a camisa, porque ele não conseguia de ficar tremendo. E nessa ação dos pequenos grupos, o César, vocês estão vendo aí embaixo aí, ó, o César, ele começa a frequentar, a visitar o pequeno grupo, né, do El Shaddai aqui. E vocês veem ali, constantemente, o César está lá. Hoje, meu irmão, para a honra e glória do Senhor, já tem, eu acho que 5 meses que o César não bebe. O César não treme mais. O César já consegue vestir a sua roupa só. Meus irmãos, o irmão João, esse aqui, ele está discipulando o César, evangelizando e discipulando o César. E eu creio que os irmãos nos ajudem em oração para que o César se converta e aceite Jesus como Senhor e Salvador, e que ele desça as águas para a honra e glória do nome de Jesus. Nós estamos clamando nas ruas, meu irmão. Nós saímos das casas para as ruas também, para alcançar vidas. A igreja pode demonstrar sua fé, sendo uma presença ativa na comunidade. A igreja primitiva, como descrita no livro de Atos, foi um marco poderoso de transformação social e espiritual. Sua influência se espalhava além das casas, além das paredes. Onde elas se reuniam, elas estavam na comunidade, proclamando Jesus, o Jesus que transforma, o Jesus que salva. Então aqui algumas fotos dos PGzões que a gente faz, de criança, de mulheres. Aqui tem quase 100 mulheres aqui, irmãos. Os homens e os nossos jovens. E o pastor Anacleto esteve lá final de semana, no final do mês. Nós vimos lá os nossos cultos. O templo não coube, irmãos.
teve gente que teve que ficar do lado de fora, porque Deus tem enviado as pessoas. E tudo isso, meu irmão, regido a muita oração, a sala do trono. A sala do trono. Nós fazemos vigílias lá. Constantemente nós estendemos as nossas mãos ao tanque de batismo e oramos, pedindo a Deus para que Ele envie multidões para descerem as águas, para morrerem para o mundo e ressurgirem nova vida para o Senhor Jesus. Muitas vidas para o Senhor Jesus, irmãos. E alguns dos nossos cultos, nós, irmãos, já voltamos em assembleia, nós temos um espaço lá porque nós queremos ampliar a nossa tenda. Nós queremos ampliar a nossa tenda, porque esse aí foi o último culto, onde o pastor Nagra estava lá, nós batizamos 11 pessoas. Pessoas que foram discipuladas pelos líderes daquela igreja. E nas duas asas que nós falamos, casas e templos. Casas e templo, nós temos, meu irmão, aproximadamente assíduas 350 pessoas para a glória de Deus. Em uma cidade pequena, com 10 mil habitantes, mas o poder de Deus, o sopro do Espírito Santo, está soprando ali naquele lugar. Jesus transforma, irmãos. Jesus transforma, para a honra e glória do nome do Senhor. E aqui eu fico grato por essa rica oportunidade de mostrar o que Deus está fazendo em Jordânia, através da vivência dos princípios bíblicos de igreja multiplicadora. Aqui eu quero agradecer mais uma vez a Junta de Missões Nacionais. Eu quero agradecer pastor Samuel Costa, fica de pé aí, meu querido. Pastor Samuel Costa, um paizão na fé para mim. Foi o homem que me enviou para o seminário. E eu louvo a Deus pela sua vida e pela sua família, pastor. Louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Irismar. Ele não está aqui, mas é o nosso coordenador, um paizão. Tem aprendido muito, um homem de Deus. Eu louvo a Deus pela vida destes dois homens de Deus aqui. Fique de pé, pastor Marco, pastor Anacleto. Louvo a Deus pelas suas vidas. Vidas que me inspira a realizar tudo isso aí. E é tudo para a glória do nome do Senhor Jesus.